Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Irmãos, não há mal algum em ser rico. Não há mal algum em viver regaladamente, desfrutar do melhor dessa terra. O mal é não ser grato a Deus por isso. Tudo que nós temos vem de Deus. E nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Mal algum vem do Senhor. O mal vem do inimigo. E nós devemos nos posicionarmos contra a ação do inimigo sobre as nossas vidas. E agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então não há mal em ser próspero, rico, em ser abastado, viver regaladamente, né? Desfrutar do melhor dessa terra. O mal é não ser grato a Deus. O mal é não crer e obedecer a Deus pela sua palavra, em gratidão àquilo que Ele tem nos feito. O mal é confiar nas riquezas e não confiar em Deus. Esse é o grande mal. Se você confia em Deus, se você louva a Deus, obedece a palavra do Senhor, então viva, desfrute do bem, do melhor dessa terra. E não tenha nenhum peso por estar desfrutando. Mas se não é grato a Deus, se não reconhece que é Deus que acrescenta, que mérito algum está em nós, a não ser a nossa obediência, aí as coisas ficam ruins. Aqui havia um rico que vivia abastadamente, mas que ele não reconhecia aquilo que vinha de Deus, não conhecia Deus, não obedecia a Deus. Como é que o senhor sabe? Porque, entendendo o texto, nós vimos que ele teve um destino que tem aqueles que não creem em Deus. E aqui no versículo 20 e 21 diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. Notem que o Espírito Santo de Deus, ele não cita o nome do rico, mas ele cita o nome do mendigo. Isso é uma evidência, irmão. Isso é uma evidência que aquele mendigo tinha o seu nome registrado no livro da vida. Isso que é o principal, irmãos. O principal não é viver regaladamente, abastadamente aqui. O principal, a prioridade nossa é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Porque o que importa é a eternidade. Muitas pessoas pensam que, poxa, já que aquele mendigo tinha o nome, é evidência que ele tinha o nome no livro da vida, por que Deus não o socorreu? Porque Deus não trouxe uma vida regalada para ele também? Ou melhorasse, porque ele estava numa situação de miséria. Ele estava mendigando à porta do rico e queria comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E ele estava enfermo, com chagas, com feridas, que os próprios cães iam lamber-lhe. Por que Deus não o curou, não secou as chagas? Por que Deus não o abençoou para que ele não tivesse que mendigar na porta do rico? Muitas pessoas pensam isso. Por que Deus não desfaz a diferença? Né? Por que não divide? O rico tinha demais, o pobre não tinha nada. Por que Deus não divide? Né? Muitas pessoas, não conhecendo a Deus, focando só na situação momentânea, acham até, irmãos, pasmem, acham até que Deus é injusto. Mas o nosso Deus é o justo juiz, Ele é justíssimo. Nada fica desapercebido aos olhos do Senhor. Nenhuma necessidade, nenhuma carência, né? E nenhuma abastança, nenhum reconhecimento ou falta de reconhecimento. Tudo, irmão, está no controle do nosso Deus. Ele tem um controle, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele esquadrinha os corações. Nós pregamos na quarta-feira que o cristão deve examinar tudo e reter o bem, né?
Há pouco tempo nós falamos a respeito de descartar muitas coisas. O cristão tem que aprender a descartar. Descartar sentimentos ruins, descartar tristeza, descartar mágoas, descartar enfermidades, males, não aceitar objetos consagrados a ídolos, descartar uma série de coisas. Mas o cristão também tem que reter o que é bom, reter o bem, reter a palavra de Deus, reter as bênçãos de Deus, reter os ensinamentos do Senhor, reter sentimentos bons, reter o melhor dessa terra, né? Então, o cristão tem que examinar tudo e descartar o que é ruim, reter o que é bom, o que traz o bem. E o nosso Deus, Ele examina tudo. O nosso Deus, nada fica desapercebido, não há injustiça, irmão. Se aquele mendigo verdadeiramente tinha o nome dele no livro da vida, como evidencia o texto, irmão, Deus ia acabar com a diferença. Deus sempre, irmão, faz a justiça. Agora nós precisamos enxergar um pouco além da nossa visão limitada. Veja aqui que diz o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Irmãos, todos morrem. Todos nós morreremos um dia. Mas, infelizmente, nem todos serão levados pelos anjos, como diz aqui o texto. Muitos serão sepultados, como foi o rico. Veja Deus agindo e tirando a diferença. Veja Deus agindo e fazendo justiça. Começou aqui. Começou na morte dos dois. O pobre, o mendigo, o Lázaro, foi levado pelos anjos. Mas o rico, que vivia regaladamente, mas que não cria no Senhor, não buscava o Senhor, ele foi sepultado. Irmãos, começou o acerto de contas do Senhor. E nós? Vai chegar o nosso dia. Vai ou não vai? Até hoje não ficou nenhum. Vai chegar o nosso dia. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas nós seremos levados pelos anjos ou seremos sepultados? Pense nisso, irmão. Pense nisso e garanta o seu nome no livro da vida. Confie em Deus, creia em Deus, louve a Deus e agradeça a Deus por tudo, irmão. Agradeça a Deus por tudo. Não são os bens e as riquezas que se tem aqui que evidencia o nosso futuro, o nosso destino. O rico vivia regaladamente. Tinha do bom e do melhor. Né? Desculpe até fazer um parênteses aí, mas devia ser até amigo do Cachoeira. Né? Então entendo, irmãos, mas o que aconteceu com ele? Foi sepultado. Irmãos, não são os bens, não são as riquezas que tivemos, mas é o que tem no nosso coração. A nossa fé em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, é que vão determinar o nosso destino, né? A nossa obediência à palavra. Agora, não vejam esse texto como uma punição sobre os ricos, não. Você pode ser rico e temer a Deus, glorificar a Deus, ser grato a Deus. É isso que nós queremos, ter aqui e ter lá. Mas entendam que Deus é justiça. Na hora certa, Ele vai zerar a conta de todos, irmãos. E começou aqui. Né? Então, seja rico ou seja pobre, tema a Deus, creia em Deus, confie em Deus, nas promessas de Deus, creia na salvação, na vida eterna. E aqui no versículo 23 diz, e no Hades, Hades é lugar de sofrimento, lugar de tormenta, né? Associado ao inferno. E no Hades, ergueu os olhos aqui o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No Hades, lugar de tormenta, eles verão o paraíso. O texto mostra que eles terão uma visão do que ocorre no paraíso, porque eles vão ter a consciência da diferença. Irmãos, que adianta a pessoa ir para o inferno e não ter consciência que é um paraíso? Vai falar, está todo mundo aqui sofrendo. Não, não está todo mundo. Aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus, que glorificam a Deus,
não está nesse sofrimento. Eles vão ter consciência, irmãos. A mesma consciência que nós temos aqui na terra. Hoje nós temos consciência que tem pessoas que vivem abastadamente, que não temem a Deus, que não quer saber de Deus, que não quer saber da palavra de Deus, e mesmo assim estão desfrutando de bênçãos, andando em iates, carrões, né? Comendo do bem e do melhor dessa terra, os melhores convênios, as melhores escolas para os filhos, e não temem a Deus. Né? Então nós temos a consciência que há uma diferença, e que nós não estamos tendo aquilo que os milionários estão tendo. Milionário, vamos dizer, materialmente, não espiritualmente. Lá eles vão ter consciência também da diferença do tormento deles e do regalo daqueles que creram no Senhor. Ele viu o Abraão e viu o mendigo no paraíso, no bem bom, e viu a situação dele. Vejam, vai ter a consciência. A alma vai se ligar ao espírito, porque a alma, ela preserva a identidade, ela preserva as lembranças, né? Ela preserva o porquê que a pessoa foi parar lá. Ela vai ter consciência do porquê. Ela vai ter consciência que há um lugar melhor, sem tormento, sem pranto, sem sofrimento. E ela vai ter consciência que ela está no lugar errado. Entenda, irmãos, nós temos que ter em mente nunca invejar um rico. Nunca invejar as pessoas do mundo. Ele faz o que bem quer, bem entende, e está tendo de tudo, bem o melhor, foi até promovido. Não inveje isso, irmão. Porque Deus é justiça, irmão. Deus é justo e faz justiça, irmão. Vai chegar a hora que a diferença vai ser mudada, né? Então, não inveje nada daqueles que possuem e fazem coisas erradas, que desagradam a Deus, que vivem levianamente, vivem se corrompendo, enganando, mentindo, roubando, e tendo bem bom, parece que nem a justiça o toca. Não inveja, irmão. Não inveja, porque Deus está atento a tudo. E Deus vai inverter essa diferença. Entendam, Ele vai inverter, seja aqui ou seja lá, irmão. Às vezes a inversão começa aqui, mas às vezes a inversão começa lá. Foi no caso desse texto aqui. Assim que morreram, Deus começou a acertar as contas. Um foi sepultado, o outro levado pelos anjos. Um em tormento e outro em paz, tranquilidade e harmonia. Lembre-se, irmão, que a maior promessa de Deus, a maior bênção de Deus é a salvação. E a salvação se cumpre aonde? Aqui, irmão, ou lá? Lá, irmão. Aqui nós garantimos a nossa salvação. Lá nós desfrutaremos da vida eterna. Entenda, irmão. É claro que o apóstolo Paulo testemunhou. Ele foi alçado até o terceiro céu. Ele viu que era tão maravilhoso que queria ir lá, não queria voltar, não. Né? Mas ele sabia que tinha uma obra a cumprir. Irmão, lá é infinitamente melhor. Imagine o melhor lugar dessa terra e multiplica por 1 milhão de vezes. Né? Vai ser o que nós teremos lá. Isso não é conversa de consolo, não. Isso é verdade escrita na palavra de Deus. Né? E esse relato mostra bem isso. E aqui no versículo 24 diz: e chamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Devia estar quente a beça lá, né? Porque estou atormentado nesta chama, no meio da chama. Queria pedir um pouquinho de água geladinha para refrescar a sua boquinha. Irmão, aquele rico, mesmo no inferno, mesmo naquela situação, ele não perdeu a mania, irmão. Né? Primeiro, ele não pediu a Deus, pediu a Abraão. Segundo, ele queria que Lázaro o servisse. Não perdeu a mania, irmão. Irmão, tem algumas pessoas que nem no inferno vão mudar, irmão. Tem, irmão. Coração mais duro do que o diamante, né? Por isso eles foram parar lá. Não tem engano com Deus, irmão.
Deus não falha, Deus não erra. O rico ainda estava desinformado, estava se iludindo, porque ele foi enganado a vida toda. Ele foi enganado por quem, pessoal? Mamon, o demônio das riquezas. Confiava nas riquezas. Eu tenho de tudo, eu vivo regaladamente. Confiava nas riquezas. Confiava nos bens materiais que ele tinha aqui na terra. E pensava que lá no inferno ia funcionar do mesmo jeito que funciona alguns locais, algumas partes aqui. Ele estava enganado. Muitas pessoas, infelizmente, né? É claro que Deus sabe de tudo e Deus justamente julga, mas muita gente perecerão porque estão desinformados. A palavra do Senhor diz isso: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, falta informação. Estão desinformados, estão enganados, estão iludidos com as coisas passageiras desse mundo e rejeitaram a informação da palavra de Deus. Quantas vezes Deus enviou uma mensagem e a pessoa rejeita? Não, isso não é para mim, isso é para aqueles crentes lá, fanático, maluco. Não vem com essa conversa de Bíblia para cima de mim. Não coloca Deus no meio dessa coisa. Rejeitaram a vida toda e por isso foram parar lá. Rejeitaram porque estavam enganados. Rejeitaram porque não abriram o coração para pelo menos ouvir, para comparar, para meditar em cima daquilo que ouviu. Preferiram não ouvir, descartar, achar que aqueles mensageiros de Deus eram loucos, fanáticos, chatos e vai por aí afora. Muitos morrem desinformados, iludidos, enganados, porque rejeitaram a palavra de Deus. E muitos nem sequer acreditam que existe o inferno. Nem sequer acreditam que existe o diabo. Não, tão enganados pelo diabo são que eles não creem. Muitos só vão crer que o inferno existe quando estiverem entrando lá. Muitos vão chegar a essa conclusão. Poxa vida, não é que aqueles crentes tinham razão, não é que existe mesmo o inferno, onde que eu vim parar aqui? Irmãos, muitas vezes é falta de sabedoria. Porque se a pessoa for sábia, ela vai falar, poxa vida, se eu tiver certo, eu vou ter vida eterna. A pessoa que é descrente, a pessoa que não crê no Senhor, um incrédulo, se eu tiver certo, vai estar todo mundo no céu. Se eu tiver errado, vai ter alguns no inferno. Então eu tenho 50% de probabilidade. Agora esses crentes, se eles estiverem certos, né, eu estou perdido. E se eles estiverem errados, eles vão para o céu. Se eles estiverem certos, eles vão para o céu também. Então ser crente é ser sábio. Ser crente é trabalhar com 100% de probabilidade de ter vida eterna abençoada. Agora ser incrédulo, a probabilidade é 50%. É questão de inteligência, é questão de sabedoria. Né? A pessoa não abre a possibilidade dela estar enganada. Se nós abrirmos a possibilidade de estarmos enganados, vai todo mundo para o céu. Mas se nós estivermos certos, de acordo com a palavra, só nós iremos para o céu. Nós estamos garantidos 100%. E eles? 50%. Mas como a palavra é verdadeira, infelizmente, eles perecerão como esse rico. E não vai importar dinheiro, não vai importar riqueza, não. O versículo 25 diz: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora esse é consolado e tu atormentado. O rico é informado por Abraão que a diferença seria mudada. Aquele que sofreu, padeceu necessidades, vai ser consolado. E tu, que viveu regaladamente, vai ser atormentado.
Está vendo? A justiça de Deus se manifestando aí. Obedientes ao Senhor serão consolados e ímpios atormentados. Ou seja, cada um receberá o fruto das suas ações, das suas atitudes. Vai receber do Senhor quem serviu. Se você serve o Deus verdadeiro, você vai receber do Deus verdadeiro. Mas aqueles que servem a deuses falsos, não vai receber nada a não ser tormento. Examine tudo, como diz a palavra em Tessalonicenses. Analise as suas atitudes e veja quem você está crendo, quem você está servindo, irmão. Analise quem você serve. Quem você serve quando você briga com alguém? Quem você serve quando você não perdoa o que te fizeram? Quem você serve quando você quer vingança? Quem você serve quando você fala mal de alguém? Quem você serve quando rouba, quando mente, quando trapaceia? Analise quem você serve através das suas atitudes. Não é porque você vê os ímpios morrerem num bem bom, ô pastor, mas viveu regaladamente, você tinha que ver o velório dele, tinha caixão folheado a ouro, tudo, até na hora da morte teve o melhor. Irmãos, não é porque você está vendo que ele viveu de uma maneira dissoluta e desfrutou de coisas boas dessa terra, que Deus é injusto. Porque o processo não termina aqui. O processo não acabou, irmão. Há o grande tribunal de Cristo. O acerto de contas não é aqui, é lá. Salvação e vida eterna não é aqui, é lá. Você que é fiel à palavra de Deus, você vai receber lá. Não é consolo, não. Não é conversa de pastor, não. É o que diz a palavra de Deus. Se você é fiel a Deus, você vai receber lá o que não recebeu aqui. Porque Deus é justo. Deus é justo. Quer um exemplo? Aonde está o Senhor Jesus? No segundo melhor lugar de todo o universo, à direita de Deus Pai. O Senhor Jesus, ele só recebeu perseguição, tortura e sofrimento aqui. Mas o Pai dizia: esse é meu filho amado, que só me dá prazer. Serviu ao Pai aqui e recebeu o melhor lá. João Batista, que serviu o Senhor aqui, com 33 anos também, foi quase que um arrebatamento. Vai recebendo lá. Há muitas moradas lá, como diz João. Os profetas, evangelistas. Você vê aí um evangelista que é perseguido, passa necessidade, vai para esses lugares aí e é até executado por pregar o evangelho. Vai receber lá, irmão, porque Deus é justo. Deus é justo. Fala para o seu irmão do lado: você vai receber lá o que não receber aqui. Mas nós, tementes, obedientes à palavra do Senhor, queremos receber aqui e queremos receber lá. Amém, irmão? É claro que você receber um monte aqui, vai receber menos lá, porque Deus é justo. Ele faz justiça. Agora aquele que é sábio fala: não, lá é bem melhor. Bem melhor. O versículo 26 diz: e além disso, diz aqui Abraão, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Haverá um grande abismo separando justos e ímpios lá. Como existe aqui? Aqui existe um grande abismo separando pobres e ricos. Há ou não há? É um grande abismo, uma diferença enorme. Aqui os ricos têm, acessam coisas que os pobres não têm e não terão. Então o grande abismo vai ser transferido de lugar. Lá também vai ser, lá é definitivo. Lá, aqueles que estão de um lado jamais passarão por outro.
Porque tudo se define aqui. Deus inverterá essa diferença também. Lá haverá justiça, que nem sempre há aqui. A justiça de Deus não falha, a que falha é a justiça dos homens. Porque o mundo jaz no maligno. E o versículo 27 ao 29 diz: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Irmãos, o rico desinformado, ele estava intercedendo pelos seus familiares. Manda lá um morto lá pregar para minha família. Ô desinformação. Esse rico, irmãos, está no Hades, porque também ele deveria crer, pela atitude, pelo aquilo que ele pediu, ele deveria crer que os mortos falam com os vivos. Isso não é verdade. Isso a palavra de Deus contesta. Assim como nós não devemos interceder pelos mortos, porque é inútil, desnecessário, já foi selada a sorte, já está com o Senhor, já se encerrou o processo aqui. Também seria uma intercessão desnecessária. Também não há intercessão de mortos, não existe, não faz sentido, irmão. E entendam, há vivos de Deus para informar, interceder pelos vivos, tudo em vida. Então está dizendo aqui o Abraão, tem Moisés e os profetas. Tem as pessoas lá pregando, eles têm que ouvir quem está pregando lá. Os que estão vivos pregando lá, os profetas, tem lá a palavra de Deus. Entendam, esse é um equívoco que a gente sabe que tem algumas pessoas que creem, que estão sendo enganadas, né? Porque aquele que acha que tem algum morto se comunicando com ele, tem um demônio se comunicando com ele, um espírito enganador, porque não há comunicação. Está dizendo o texto, entre mortos e vivos. Eu recebi uma cartinha do meu pai que morreu. Você recebeu uma cartinha de demônio, de um espírito enganador. Porque não há essa comunicação, diz a palavra do Senhor. Você veja que o rico aqui estava no inferno porque ele cria em algumas coisas contrárias à palavra de Deus. Tanto cria que estava pedindo, mande algum morto aqui, avisar minha família. Abraão informou, eles têm homens de Deus e a palavra, para eles não virem cair no lugar de tormenta, que ouçam os profetas, que ouçam a palavra de Deus, que creiam na palavra de Deus. E no versículo 30 e 31 diz: E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O rico insistia, porque mesmo no inferno, ele não aprendeu. Não se arrependia, não mudava, não cria na palavra. Ele queria que fosse alguém lá, algum morto, interceder pela família. Infelizmente há pessoas que não creem na palavra do Senhor e não crerão nem no inferno, não mudarão nem no inferno. Não se convertem. Mesmo que o Senhor Jesus volte hoje para pregar, essas pessoas não vão se converter. Quando o Senhor Jesus veio, havia uma multidão que não cria, nem uma multidão que o condenou, como nós pregamos recentemente. Essa mensagem é atendimento à solicitação daquele rico. É mensagem de Deus de vivo para vivo. É de Deus para nós. Para que nós creiamos, para que nós sejamos fiéis a Deus, à palavra de Deus, para que nós, nem hipótese alguma, caiamos nesse lugar de sofrimento no Hades. Talvez você tenha vindo aqui hoje para saber o que fazer para alcançar a sua bênção, o seu milagre é lícito, a sua prosperidade.
Tudo é promessa de Deus, vai se cumprir na sua vida. Mas Deus tem um recado específico. A bênção maior, não tire ela da sua mente. Não a tire da sua mente. Preserve-a. Garanta o seu nome no livro da vida. Não corra o mínimo risco de cair num lugar de tormento, no Hades, como caiu aquele rico. A decisão é nossa, a decisão é aqui. Há os profetas e Moisés para pregar. Deus está pregando para nós hoje. Não precisa vir morto, e isso não há na palavra de Deus para pregar, para que se arrependam e não caia no lugar de tormento. É o Espírito Santo de Deus vivo que mandou essa mensagem para que nós pensemos nisso. Porque afinal de contas, ninguém sabe o dia de amanhã. Você tem que estar com a sua salvação preservada todos os dias. A decisão é aqui. Lá é só o julgamento. Lá só é a definição. Lá é só o resultado da decisão que nós tomamos. Lá não poderemos mais fazer nada. Tudo aquilo que aquele rico desinformado estava pedindo, não aconteceu. Ninguém molhou o dedo na água e refrescou a boca dele. Ninguém mandou morto algum pregar para a família dele. Estava desinformado. Talvez porque rejeitou a informação, dureza de coração, e caiu em tal lugar. Entenda, irmãos, a maior bênção nós temos. A maior bênção nós devemos preservar, irmãos. Ninguém sabe o dia de amanhã. Nós temos que estar bem com Deus hoje, a todo momento. Analise o texto, medite nesse texto. Nós queremos bênçãos terrenas. Você que está com dores, nós vamos orar para que Deus age e tire sua dor. Você que está com necessidades financeiras, vamos orar para que Deus supra a sua necessidade. Vamos orar por todas as bênçãos que é direito nosso. E todas as bênçãos que é promessa de Deus. Mas lembre-se, irmão, nunca coloque em risco o seu nome do livro da vida. Porque a bênção maior, irmãos. Nós devemos começar a pensar grande. Pensar nas coisas eternas, irmãos. Não é mensagem de consolo. É direção de Deus para nós. É direção de Deus para nós. Nós, muitas vezes, somos imediatistas, queremos tudo para agora, para agora, para agora. Mas as maiores bênçãos estão lá, no futuro eterno. Que nós preservemos essas bênçãos. Que nós não comprometamos a nossa salvação. Que nem haja a mínima possibilidade de nós cairmos no lugar de tormento como caiu aquele rico. E lembre-se, ande reto no caminho do Senhor. Mesmo que as pessoas não vejam, Deus está vendo. Faça, porque Deus está vendo tudo que você faz. Faça para Deus. Faça em confiança na palavra de Deus. Ande retamente. Ah, ninguém está vendo, eu vou fazer isso. Não, irmão, Deus está vendo tudo. Como nós pregamos, você está sendo filmado, né? Vigie. Porque você está sendo filmado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está atento a tudo aquilo que nós fazemos. E Deus fará justiça. Deus nos fará justiça no momento certo. Muitas vezes o processo de correção, de justiça começa aqui. Mas muitas vezes é lá, como aconteceu com o rico e com Lázaro. Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Amém?